contra os senhores e descendentes. Dessa burguesia agrária negra, dos seus descendentes, saíram aqueles que se opuseram ao colonialismo e que conceberam e sonharam e projetaram um país independente. O meu avô paterno, Manuel de Deus Lima, foi presidente da Liga dos Interesses Indígenas. Ele é considerado um dos líderes proto-nacionalistas são-tomenses. Era simultaneamente um grande proprietário agrícola com serviçais. É a minha gênese. Não quero renunciar ao que houve de bom nesse passado, ao que houve de notável nesse passado. E não posso, nem devo renunciar ao que foi muito menos celebrável nesse passado. O passado não se apaga, mas o presente está sempre a ser reconstruído. Força, mamãe! Alô? A minha mãe era a rede de proteção, era a guardiã, era a fonte de amor e de proteção. O meu pai era também isso, mas o meu pai era um grande instigador daquilo que ele achava ser uma vocação em mim para indagar, para procurar, para imaginar, para traduzir o imaginado em palavras. O meu pai esteve preso em 1953, o ano do massacre de Batepá, e houve a transmissão dessa consciência de que a ordem que vigorava na altura era uma ordem contestável, uma ordem injusta, uma ordem baseada na subjugação da identidade de um povo por um sistema que por natureza é um sistema autoritário, um sistema colonial. Em 1975 foi o período da grande euforia. Éramos muito jovens e acreditávamos que todos os sonhos eram possíveis rapidamente. E era o tempo da
coletivização das vontades e das aspirações. Era o tempo dos trabalhos cívicos, era o tempo dos trabalhos voluntários, era o tempo dos campos de férias, era o tempo dos grandes debates e da leitura de determinados teóricos, era o tempo de se devorar os teóricos africanos, Amílcar Cabral, Kwame Nkrumah, alguns dos quais já tínhamos conhecido na clandestinidade através da Aula Espírito Santo. Eram leituras subterrâneas que a Aula Espírito Santo fazia, que era, vamos dizer, instigadora, no quadro de um processo de educação e de conscientização do que era a África, do que se estava a passar em África, de que nós éramos parte da África. Esta é a sala de reuniões e a biblioteca da União Nacional de Escritores e Artistas São-Tomenses, fundada por Alda Espírito Santo, e da qual foi presidente até à morte, sede também da Liga dos Escritores dos Cinco. Aqui foi fundada a Liga dos Escritores dos Cinco. A língua portuguesa foi um fator e um elemento de construção das nacionalidades dos países africanos de língua portuguesa. Foi em português que Agostinho Neto, José Craveirinha, Alda Lara, Alda Espírito Santo, Marcelo da Veiga, Francisco José Tenreiro, Vasco Cabral, Viriato da Cruz, concederam e anteciparam a pátria política e fizeram-no literariamente e fizeram-no em português. Por via da poesia, eles afirmaram uma identidade que dizia: este é um mundo que tem um povo, que tem uma história, que tem um passado e que deve, no futuro, ter direito a uma voz própria e ter direito a tomar o seu destino nas suas próprias mãos. Eu escrevo poesia porque é a minha forma de dizer, é a minha forma de nomear, é a minha forma de questionar, é a minha forma de problematizar, é a minha forma de construir e de oferecer. Mostra-me o sangue da lua, agora que os mortos repousam em arcas marinhas abertas. Mostra-me o sangue da lua, agora que a praia cuspiu a náusea do mar e o nojo das rochas petrifica os gritos que não ouvi. Mostra-me o sangue e as veias da lua, quando as línguas decepadas ressuscitarem em Fernão Dias, no mês de fevereiro. Este é um dos lugares do poema. Aqui, o meu pai e muitos outros são-tomenses foram torturados. Vários foram mortos em 1953. O meu pai contou-me muitas histórias sobre 53. Ele foi um sobrevivente. Estima-se que centenas não tenham sobrevivido. Este lugar, sendo um lugar que grava a memória desta tragédia, os mortos pediram o livro.
sendo um lugar que grava a memória desta tragédia, é um lugar do qual emana um forte apelo, a mim pelo menos, como poeta, como cidadã, como jornalista, como são tomense, como ser humano, uma reflexão sobre a crueldade humana, uma reflexão sobre as razões dessa crueldade, uma reflexão sobre o que pode ser a extensão do sofrimento humano. É preciso que este lugar seja um lugar de apelo à felicidade, de apelo à consciência do que representa a liberdade e que a liberdade deve ser um caminho para a felicidade humana. Há um poema de Aimé Césaire que diz: toda a ilha apela, toda a ilha é viúva. A ilha apela a outra ilha. A ilha apela ao arquipélago. A ilha apela ao continente. E eu acrescentaria: a ilha apela ao mundo. Talvez tenha sido esse chamamento, esse apelo que o mar convoca no ilhéu, que me tenha levado a desejar partir. Mas nessas partidas a ilha foi sempre comigo.